Olá, olá, centelhas! Olá, consciências! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Consciência com Ciência, onde eu e meu amigo Mário Jorge nos unimos para trazer uma visão científica através da física digital do Dr. Tom Campbell para assuntos e temas considerados filosóficos, paranormais, psíquicos, espirituais. E o episódio de hoje está maravilhoso, que a gente tem uma convidada especial, que é a Carol Bassi. Mas eu vou chamar o Mário primeiro, porque ele vai fazer a introdução aqui, explicar e fazer a conexão e a ponte do trabalho da Carol com o trabalho do Dr. Tom Campbell. O que a ciência fala e explica sobre habilidades psíquicas, paranormais, extrasensoriais. Já tem muita pesquisa na internet com o termo telequineses. Quem nunca pesquisou telequineses? Eu já pesquisei um bocado. Então, hoje a Carol vai estar aqui com a gente e ela também vai fazer uma participação especial lá no nosso terceiro workshop, O Despertar, que será presencial em São Paulo. Então, se você quiser aprender, ter uma aula de despertar das suas habilidades psíquicas, já garante o seu ingresso, porque o lote ainda não virou. Vai virar dia 1º, e aí você vai passar o seu feriadão com a gente, estudando expansão de consciência na prática. Deixa eu chamar o Mário aqui, e já a gente começa com a Carol. Querido Mário, seja bem-vindo. O Olá, homem que Ney. traz a ciência para este canal. Então, É isso aí. Não que você já não usasse, né? Mas não, sempre é você o homem da ciência, tá? tá bom. E assim, é importante lembrar, Ney, porque tem pessoas que não distinguem algumas coisas. Eu mesmo, no início da minha busca, né, ainda assim, olhava muito mais pelo lado racional e científico. Tem coisas que eu não aceitava muito, né? Eu era muito refratário e muito materialista. E até que eu fui começando a entender mais, com a ajuda do Tom Campbell e de alguns outros mestres, que a questão científica, no caso, ela está mostrando como a realidade funciona e que ela é baseada em consciência. Quem cria a realidade é uma consciência fundamental e nós, como parte dessa consciência fundamental, como centelhas dela, também co-criamos. Então, tudo isso é uma realidade mental, como diz também o Carvalho, é uma realidade de consciência, onde a consciência usa informação para gerar essa ilusão virtual que parece material. Ok? Dentro desse background científico, sim, porque o Tom é físico e usava método científico para explorar e descobrir essas coisas, ele descobriu que a realidade era baseada em consciência, que a consciência não é um acidente da matéria, que na verdade a matéria que é um acidente da consciência, porque a consciência na sua evolução acabou criando realidades como a nossa, que parecem a nossa percepção ser material. Então, numa realidade de consciência, telepatia, telecinese, visão remota, visão sem sutil, sensorial, a Carol vai nos dar mais alguns nomes aí, de como ela costuma chamar isso. Então, todas essas propriedades, e inclusive propriedades de cura por reiki, cura por Qigong, cura por xamanismo, todas essas coisas são a consciência usando alguma metodologia que ela desenvolve para focalizar a sua intenção e fazer coisas acontecerem que parecem impossíveis pelo ponto de vista materialista, mas que não são pelo ponto de vista da ciência digital, da física digital do Tom Campbell. Então, quando nós estamos falando de certas coisas aqui, tem muitos nomes para metodologias diferentes e que não estamos falando de misticismo, estamos falando de ciência, é suportado, porque qualquer desses processos são métodos que as consciências que resolveram utilizá-los empregam para focalizar a sua força, a sua energia e fazer com que coisas aconteçam nesta realidade criada pela consciência. Então, o Tom dá todo um suporte para isso, não vamos penetrar nisso agora, porque não é o objetivo hoje, e a Carol vai estar trazendo um aspecto. A Carol é conhecida nossa, ela conheceu o Tom porque ela participou aí de um evento, de uma Olimpíada
PSI, né, uma Olimpíada Psíquica, né, uns Jogos Psíquicos nos Estados Unidos, através de um grupo, e ela lá o Tom foi convidado também, porque obviamente o Tom é um dos poucos cientistas que sabe explicar por que essas coisas são possíveis nesta realidade. Então o Tom fez um discurso lá também de destaque, e aí ela foi convidada também pela Caroline Lucesco, que também está aqui conosco no nosso programa de evento, e ela também está participando dos treinamentos do Consciousness Hub para este tipo de dons parapsicológicos, parapsíquicos, ou como queiram chamar, que são propriedades naturais da consciência. Então, ela já deu aula também no Consciousness Hub, né? E o Consciousness Hub é um grupo de pessoas, é uma organização não lucrativa, e da qual a Caroline é presidente, e que visa divulgar a sabedoria, conhecimento e práticas sobre a consciência, em especial o trabalho do Tom, que foi o que originou tudo isso, né? E que todos nós já conhecemos. Então, eu não vou explicar mais sobre a Carol, porque ela vai ter chance de explicar um pouquinho ela mesma, e senão eu vou falar o resto da noite aqui. E só para um detalhe muito importante, né, gente? Motivo de orgulho aqui para o nosso Brasil. Carol estava lá representando o nosso Brasil, e ela, medalha de ouro nos Jogos Psíquicos, de habilidades psíquicas nos Estados Unidos. Então, muito legal aí, olha, primeiro lugar no Psy Games, que é organizado pelo Instituto Monroe, né, Mário? Não, é uma outra organização independente. Eu acho que o Instituto Monroe também participou, mas eu não tenho certeza. Ela vai poder falar melhor, May. Tá ótimo, então. Então, vamos chamar a Carol, nossa medalha de ouro nos Jogos Psíquicos. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu estou com várias inserções. Está aqui, Carol. Espera aí, Carol. Vamos lá, Carol. Chegou! Cheguei. Olá. Carol. Tudo bom? Por favor, fique à vontade. É uma honra receber você aqui. Eu fico muito feliz, que nem eu falei. Me sinto feliz e muito orgulhosa do nosso país ser representado por você lá nos Jogos Psíquicos nos Estados Unidos, e ainda tirando o primeiro lugar. Olha aí, que legal. Obrigada, May, obrigada, Mário, boa noite a todo mundo, obrigada pela essa oportunidade de poder falar sobre essas habilidades. Eu acho que eu fico feliz que cada vez mais tem mais gente interessada nisso, que a gente possa falar, que a gente possa praticar essas habilidades. Como o Mário falou, eu acho que é uma coisa meio nova, assim, é uma coisa que já todo mundo sabia, mas essa grande exposição, né, como esse evento que eu participei o ano passado, e que vai ter de novo agora em julho desse ano, você vê como essa coisa da consciência está crescendo, né, mundialmente. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, porque você vê realmente um movimento grande, né, dessa democratização dessas habilidades e tudo mais. Eu comecei minha história, eu te contar um pouquinho de mim, eu comecei a minha história, na verdade, sempre buscando, né, esse tipo de coisa, mas eu comecei mesmo esse tipo de treino, esse tipo de habilidade em 2023. Eu assisti aquele documentário Superhuman, o Mário tem lá no YouTube, ele fez o grandíssimo favor de traduzir para português, então já está lá no legendado, quem quiser assistir, é um documentário muito legal, e é feito pela Caroline Corey, que ela apresenta todas essas habilidades. Então, até 2023, eu era muito ligada na intuição e tudo mais, mas naquele documentário eu percebi que tinham muitas habilidades e que essas habilidades poderiam ser treinadas, né? E aí eu comecei a correr atrás disso, falei, não, preciso aprender isso, né? Então lá tinha a visão extraocular, que é você colocar uma máscara, né? Vendar os seus olhos e ainda assim você conseguir ver o seu entorno imediato, visão remota, telequineses, então todas essas habilidades ela apresentava lá de uma maneira muito natural, né? Não como um dom, mas como uma habilidade mesmo que todo mundo tem. Aí comecei a procurar bastante sobre essas habilidades e não achei nada aqui no Brasil, não tinha nada. E aí eu comecei a procurar ao redor do mundo, comecei a treinar com um mestre ali na Nova Zelândia, remotamente.
né? Era meio truncado o fuso horário, né? Tinha que fazer aula às 5 horas da manhã para dar certo, mas comecei a treinar com ele. Depois, em 2024, eu fui para o Canadá fazer um workshop presencial com o VWE, né? Que é o View Without Eyes, que é esse time que eu participei, que depois eu participei com eles, né? Fui convidada para ser parte do time deles para a gente competir no Sai Games. Fiz Carol, esse workshop com ele. Pode falar. só um pontinho, que você falou View Without Eyes, né? A sigla é ver sem os olhos, só para Ver sem os traduzir olhos. aqui. É, Beleza. exatamente. É ver sem os olhos. E que é assim meio que eu chamo de ver sem olhar, visão extraocular. Você vê, esse tema é tão novo no Brasil que a gente ainda está cunhando aí qual que é o termo que a gente vai usar, né? E aí eu participei lá no... Bom, aí fui fazer esse workshop no Canadá em 24. Depois, em 2025, fiz o treinamento do Instituto Intuito, que é um instituto na Espanha, grande também. Eles têm não só o treinamento para quem quer treinar, mas eles têm um treinamento para quem quer ensinar. Então, fiz os dois. Fiz a formação para quem quer ensinar e fiz o treinamento com eles. E aí, fui para o Sai Games em julho de 2024. Tudo isso para dizer assim, gente, é uma habilidade treinável. Assim, todos nós temos essas habilidades. É uma habilidade... humana, inerente para qualquer um, e que a gente pode potencializar ela treinando, né? Então, se eu conseguir, todo mundo consegue, é uma questão de treinar e colocar o seu foco, a sua intenção, a sua consciência nisso, e se entender, né? Qual o limite do ser humano, né? Eu sempre falo que é muito mais, não é uma coisa a aprender, mas é uma coisa a se treinar, é muito mais tirar as camadas que bloqueiam a nossa consciência para a gente usar essas habilidades. Então, em 2024, 2025, eu participei de Sai Games. Você pode falar, Mário? Você ia falar alguma coisa? Se você me permitir um comentário a mais que o Tom sempre faz, né? Você falou que você tem que tirar algumas coisas, fazer uma limpeza para liberar isso aí. Mas ele também comenta o seguinte: nós estamos na busca, consciências de evolução. E desenvolver essas habilidades também ajuda no caminho da evolução. Então, ter a intenção positiva de evoluir, de buscar crescer, né, de buscar conhecer, mais autoconhecimento, então, buscar praticar essas coisas com a intenção de autoconhecimento, de crescimento, e não apenas de se distrair ou brincar, isso também pode, mas quando você tem uma intenção boa por trás disso, o sistema de consciência maior, o LCS, ele tem a maior intenção de ajudar você para que consiga fazer isso, inclusive. Só queria lembrar isso aí. Sim, não, eu concordo plenamente. E isso é para a vida, né? Conforme você vai treinando, mais você vê o quanto você está conectado, né, com esse todo, com essa consciência, o quanto que você, por exemplo, em telequinesis, né, quanto que a sua intenção está valendo ali, o quanto você está influenciando a matéria, né? Porque o telecinese é aquela história de você mover o objeto sem tocar, por exemplo, né? Então, o quanto que você é responsável e influenciando com a sua energia ali o campo, né? Você começa a se ligar de muitas coisas e se responsabilizar também por muitas coisas, né? Tomar poder do seu poder aí, tomar consciência do seu poder e usar ele de uma maneira mais consciente. Então, assim, lá, por exemplo, no Sai Games, a gente tinha várias habilidades. Eu vou passar um pouquinho por elas, né? Então, você tem a visão extraocular, que é o ver sem olhar, visão intuitiva, né? Onde você coloca uma máscara. Essas máscaras, em geral, eu tenho ela aqui para mostrar. Eu botei um vídeo aí do treinando, mas essa máscara aqui, ela é uma máscara de plástico, né? Ela é mais dura e ela é um blackout. Então, você tem aqui uma espuminha, você, né, o seu olho fica aqui encaixado, bem encaixado, fica bem vedado, e você vê que essa máscara ela não tem nada. Geralmente eu vou pegar aqui uma lanterna para vocês verem como ela é. Então eu tenho essa lanterna aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, não passa nada. Eu tô com uma lanterna ligada aqui dentro, ó. E aqui também, ó. Não entra nada. Tá o negócio do reflexo. Mas vocês verem como que essa máscara, ela veda mesmo. Então, a ideia é você colocar essa máscara e aí, conforme você vai treinando, você vai acionando essa
visão extraocular que a gente fala e consegue ver o seu entorno imediato como você se estivesse vendo com os seus próprios olhos. Mas você não está. Você está vendo com a sua visão intuitiva, a sua visão extraocular. Tem a visão remota também, que é essa visão que, vamos dizer, a visão além do alcance, né? Que você consegue ver, acessar qualquer coisa, em qualquer lugar, e eu diria mais, em qualquer linha do tempo, né, passado, futuro, né, e tem um pouco de pré-cognição, mas é você ter você projetar a sua consciência para onde você quiser e ver o que está acontecendo lá, o que se passou lá. Você tem a telecinese, que a telecinese é essa habilidade de mover um objeto sem tocar nele. Então, né, a gente treina com aquela rodinha, tem uma rodinha que chama Egg Wheel, ou você tem uma outra que você bota Side Wheel, né, que é aquela de alumínio e tal, enfim, e você vai mexendo com aquilo. Às vezes a gente bota uma redoma de vidro, né, para as nossas crenças não influenciarem, que é vento, que é alguma outra dessas coisas. Você tem dowsing, né? Que dowsing eu não sei como que é o nome em português, mas é aquela capacidade que você... Lembra que você usava para procurar água, procurar ouro, né? Até com um ossinho de galinha, não sei se vocês lembram disso. Aquela forquilha. É aquela forquilha, exatamente. Às vezes com osso de galinha, às vezes com madeira também, com galho. E tem gente hoje que faz com pêndulo, que faz com... que tem, eu não sei o nome disso, até tem um aqui que é umas hastezinhas que abrem e fecham. Umas hastes metálicas que você põe na mão e elas giram. Tem o pêndulo, o pêndulo. Então, lá na anestesia trabalha com pêndulo. Isso. E você pode fazer com a tua mão também. Então, a gente treina essas habilidades, né? Bota aqui debaixo dos copinhos, os elementos, e você pode fazer com a tua mão. Isso à distância, né? A gente treina à distância, online, porque com a consciência não tem limite, né? Então, você pode fazer de qualquer maneira. Isso. Então, por exemplo, tem aluno no mundo inteiro. Tem aluno nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, em outros estados. A gente faz tudo online, não tem problema. A gente está indo com a nossa consciência, né? E é isso, tinham essas habilidades lá que a gente competia nessas habilidades lá nos Estados Unidos. Foi aí que eu conheci pessoalmente o Tom Campbell, que foi um prazer. Eu já conhecia assim de alguns trabalhos dele, mas estava muito animada para ver a palestra dele lá. Ele palestrou esse ano, ele vai estar de novo lá também, parece que ele vai estar lá de novo. Então, e são 3 dias lá de palestras também, né? Um dia inteiro de competição, mais 2 dias inteiros de palestra. Então, assim, um monte de cientista, ex-militar do Stargate dando palestra. É um negócio super interessante, assim, é muito legal. Que legal. E como você falou, Carol, então, qualquer pessoa que esteja disposta, aberta, com boa vontade, com desejo e compromisso, pode treinar essas habilidades, desenvolver. Porque tem muita crença, assim, de que não, que só algumas pessoas... Até a questão da palavra, fulano é médium. Ou seja, só ele pode, porque como se fosse um dom, né? Então, aqui... fica bem claro que é uma habilidade natural de todo ser humano, porque, na verdade, nós não somos matéria, nós somos consciência. Então, essas habilidades, na verdade, não são extraordinárias, elas são comuns, porque é o que nós não somos humanos, né? Estamos humanos. Temporariamente humanos. Temporariamente. Exatamente isso, May. E por isso que eu não quis botar nenhum, quando eu fundei lá a escola, né, que chama 100% Humanos, era realmente para dizer que essas habilidades são 100% humanas, não tem extraordinário, não tem super-humano, não, todo mundo é capaz. E é legal porque os alunos, eles vão vendo os resultados rápido, assim, sabe? Eles vão conseguindo experienciar esses resultados rápido, assim. Estou falando que, nossa, já sai vendo, assim, olhar, mas vários momentos de visão remota, de saber uma cor sem estar vendo, e eles vão vendo que, cara, com um pouquinho que você vai treinando, você já vai vendo um resultado, e isso vai animando para você se aprofundar nisso. E os treinos são assim, é tudo brincadeira, porque acho que é importante você estar nesse lado
tem uma teoria que diz, né, que essas habilidades elas estão do lado, né, direito do cérebro para quem do lado direito do cérebro para quem é destro, né, estão do outro lado do hemisfério não dominante. Então, por exemplo, para quem é destro, eles ficam do lado direito do cérebro, porque quem coordena é o lado esquerdo do cérebro, e vice-versa, né? Para quem é outro. Então, o que a gente treina muito é a gente fazer essa sincronização dos hemisférios. Então, tem vários exercícios que a gente faz que são brincadeiras, na verdade, e quanto mais a gente estiver nesse estado de jogo, de brincadeira, melhor. Então, os treinos, na verdade, você pensa, nossa, são treinos igual o treino de atleta olímpico. Não são brincadeiras, na verdade. Então, a gente bota a venda e brinca de adivinhar a cor, e brinca de saber que carta que é, e brinca de saber onde que está escondido em que copinho, e brinca de influenciar o dado, vamos jogar o dado, vamos influenciar esse dado. Então, o grande diferencial, acho que desse treino é ele ser um treino que é uma brincadeira, justamente para a gente estar nesse estado, e isso mostra muito por que as crianças fazem isso assim. Isso, porque eu vejo bastante crianças nesses projetos de desenvolver essas habilidades extrasensoriais. Muitas crianças. Penso que as crianças tenham um filtro menos bloqueado, né, para acessar essas habilidades do que os adultos. Exatamente. Elas acreditam. Então, se você fala para elas que acreditam, é uma brincadeira, então elas topam, pô, é uma brincadeira, e elas estão muito mais nesse estado presente, né? Nesse lado, vamos dizer, do lado direito do cérebro, porque esse lado menos racional, né? O lado esquerdo é esse lado mais dominante, mais racional, mais planejador, e o lado direito é esse criativo, é o presente, o momento presente. Elas vivem nesse estado. Então, para elas é muito mais rápido acessar essas habilidades do que para um adulto. Mas ainda assim, para um adulto também não demora. Não demora, né? E outra, todo mundo tem essas habilidades. Quem nunca experienciou esse tipo de habilidade? O que eu falo? É que a gente começa a acessar elas proativamente, começa a acessar elas conscientemente, né? Porque todo mundo tem e já acessou em algum momento. Quem nunca recebeu uma mensagem de alguém que você tinha acabado de pensar nessa pessoa, ainda que essa pessoa fizesse 2 anos que ela não te ligasse ou não falasse, né? Quem nunca passou na rua e de repente cruzou com alguém que estava... Poxa, acabei de pensar nessa pessoa e essa pessoa apareceu. Então, todo mundo, o mais cético, eu tenho certeza que ele tem alguma experiência dessa para compartilhar. A questão é que a gente não acessa isso consciencialmente, e é isso que é legal, é poder ter acesso a essas habilidades quando você também quer. Quem não quer ter acesso, né, a esse tipo de coisa? E para quem quer começar, começa por onde? Você recomendaria começar por onde? Para desenvolver essas habilidades, qual seria, assim, o primeiro passo? Olha, eu digo que a gente pode aprender qualquer coisa em qualquer lugar. Hoje em dia, só você ter vontade. Na 100% Humanos, a gente democratizou muito essa entrada. Então, a gente tem uma comunidade que é super acessível, onde a gente tem treinos a cada 15 dias. Então, a galera se junta para fazer um treino, faço treino com eles, e a ideia é que, nesse meio tempo, eles pratiquem essas habilidades, né? Porque não adianta só treinar 1 hora por semana. É legal que você esteja presente, atento e continue treinando nesse meio tempo para você potencializar os resultados. E tem mentoria aí para quem quer uma coisa mais personalizada, tem uns grupos menores, mas é isso, basicamente o que eu estou falando, é você entrar nesse estado presente, né? Acabar com esse ruído mental. Então a gente tem vários exercícios para, né, trazer a pessoa mais para o lado direito, para relaxar. Como? Meditação ajuda assim, mais. Tudo ajuda, mas a gente trabalha muito mais com respiração, para não demorar muito, né? Mas meditação é maravilhoso, e quem faz meditação, assim, eu tenho amigos meus que fazem meditação que fazem coisas assim incríveis, assim, você fala, meu Deus, umas coisas que se fala extraordinárias, mas não, a gente sabe que com o treino a gente vai lá e consegue também, né? Né, tem agora que a gente brinca da trend, né, as trends do momento, né, eu até postei uns vídeos lá no Instagram dos meus alunos fazendo, que é grudar um objeto na parede, mas grudar com o poder da mente. Então você vai lá e pega uma moeda numa parede lisa que, né, teoricamente, fisicamente é impossível, e bota essa moeda e gruda essa moeda no negócio. E outros objetos, assim, e gente grudar assim, peso de papel de vidro, que sim, sem nada, ele fica grudado na parede, e fica por dias, se você deixar. Então, assim, o céu é o limite.
e tem que estar nesse estado de brincadeira. Então, assim, estar nesse estado, trabalhar essa presença e trabalhar o ruído mental, né? Acho que o ruído mental atrapalha muito a gente quando a gente precisa ouvir as informações do campo, né? A gente treina telepatia muito. Pode falar, Mário. Eu queria adicionar uma coisa. A gente comentou sobre o fato de crianças, que é muito mais fácil para você demonstrar para todo mundo, brincar dessas coisas com crianças, porque elas realmente tomam aquilo como brincadeira, tomam o que você disse que é possível como sério, vai lá, busca e vê, né? Porque ela não tem restrições, isso é impossível. Então, claro, né? Então, isso facilita para você fazer um trabalho demonstrativo, porque as crianças ainda não cristalizaram essas crenças do que é possível ou impossível. Então, você fala para elas, é possível, vamos fazer desse jeito, então, olha, você está vendo através disso, por ali, por lá, e eles vão lá e bem. Mas, como você disse, nada disso é impossível para outros também. Tanto que tem algumas pessoas que estão treinando, pessoas que têm deficiência visual, tem um caso aí também para comentar. Então, tem pessoas que têm deficiência visual e conseguem desenvolver isso, porque a visão, ela não depende do olho, na verdade, é uma propriedade da consciência. Só que a gente pensa que depende do olho e fica tentando ver só com o olho. E quando o olho não funciona, você fica bloqueado. Ou tem qualquer outro dano nos nervos ou no cérebro, mas, na verdade, a consciência acessa a informação diretamente e é isso que permite que esse tipo de coisa aconteça. Só para fazer um comentário em suporte ao que você já disse. Verdade, bem lembrado, né? Então, com as crianças é exatamente isso, elas acreditam, e é lindo de ver, porque elas acreditam, e elas vão, e elas brincam, e assim, no primeiro minuto já tem resultado, basicamente. E é um processo muito intuitivo, é bonito de ver. Até com a gente é um processo muito intuitivo, porque seu corpo já sabe o que precisa fazer. Então, eu sempre falo, se você tiver que fazer uma coisa super esquisita, né, não fica com vergonha, vai lá e faz, porque teu corpo sabe o que ele precisa, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo do meu filho, eu estava brincando com ele disso, e ele estava com a máscara, e ele deu nele de soprar o dedo e passar o dedo na cor. Ele soprava o dedo e passava o que era. E assim ele foi sabendo qual cor que era. Não falei nada, não ensinei nada e nunca nem vi essa técnica, mas ele mesmo, intuitivamente, chegou nessa técnica também e começou ali não gosto dessa palavra adivinhar as cores, mas acertar as cores. Então é um processo super, super intuitivo, o nosso corpo já sabe. E aí, voltando um pouquinho no assunto, né, saiu um documentário agora, eu apareço um pedacinho competindo lá no Sai Games, e ele foi gravado com a Dália, que era a capitã do nosso time, que é um fenômeno também nessa área, nos Estados Unidos, e a gente começou a treinar pessoas deficientes. O Instituto Intuito, eu faço parte da comissão de diversidade visual do Instituto Intuito e da comissão de educação, para implementar isso em escolas, né, eu tenho alguns projetos, né, e um deles eu estou fazendo esse trabalho numa escola aqui em São Paulo, implementando, e isso é um documentário que chama A Thousand Blindfolds, que é 1000 máscaras, né? Máscaras de blackout, vamos dizer assim. Depois eu posso até passar o link, que é um documentário muito bonito, saiu agora, ele mostra muito como esse trabalho tem sido feito com pessoas que são 100% deficientes visuais. Então, assim, nos grupos onde eu treino, né, então do VWI, né, do pessoal que eu treino, tem pessoas que têm deficiência visual, que nunca enxergaram na vida, ou que nunca nem tem, assim, não tem nem o olho, assim, o olho físico, tem prótese no olho, e estão conseguindo acessar essa visão. Estão conseguindo ver formas, estão conseguindo ver cores, né? E aí, como você falou, Mário, eu tenho um aluno aqui em São Paulo, é um trabalho que a gente faz gratuitamente com as pessoas 100% com deficiência visual, e ele tem conseguido resultados muito legais. Tem até um vídeo aí, se a gente puder passar esse vídeo do Marcos. Aqui, vamos colocar o vídeo. Na tua frente uma imagem, uma foto, tá? E eu quero que você... É uma foto, ela tá plastificada. Pode segurar ela aqui, ó, tá vendo? E eu quero que você comece a passar a sua mão sobre ela e me diz tudo o que vem. Eu quero saber cor, textura, temperatura. Eu acho que ele fica falando eu quero estar com a sua cabeça. Na verdade, tem uma foto aí. Sem medo, pode falar. O que vem na tua cabeça, o que você estiver sentindo. É por quente. Ok. Você sente uma sensação quente aí? O que mais você sente? É azul. Essa imagem, ela tem muito azul. Tem muito azul? Agora veio azulzão, né?
E olha como é interessante você precisar aprender essa linguagem do seu subconsciente. Você falou quente, né? A corajoura não é quente, mas essa imagem é uma coisa quente, é um lugar quente. O que mais que você sente? Pode falar o que você quiser, o que vier na tua cabeça. Pensei numa areia. Perfeito. Areia. Muita areia. Tem areia. E é de muito. A duna? Parece uma duna. Sei lá, uma praia. Exatamente, uma praia. É mesmo? Mostra aqui, vira aqui, que eu quero que você mostre pra câmera. É impressionante, né? Ele pega tudo que está na imagem, assim, acessando as informações do campo que está vindo para ele de informação, que tá as imagens que estão vindo para ele, e ele vai falando, E aí você fala, nossa, mas treinou, ele treinou um período, mas meses, assim, nem meses para acessar esse tipo de resultado. E né, tem um outro vídeo, mas assim, a gente vou tirando, que ele acerta uma xícara de café, assim, eu tenho as imagens e podia ser qualquer coisa, podia ser um elefante, uma borboleta, uma parede, porque eu não falo, né, eu falo, bota a imagem na mão da pessoa, e o treinamento é igual, tá, para quem é 100% deficiente visual e para quem enxerga, o treinamento é o mesmo, porque esse tipo de habilidade é inerente de todos nós, é igual para todos nós, então o processo é o mesmo. E aí eu botei essa imagem na mão dele e ele fala, é uma xícara. Ele falou, uma xícara de chá. Eu falei, é uma xícara de café. Ele falou, poxa, eu tava com bullying na cabeça. Eu falei, tá vendo? No caso dele, Carol, esse seu aluno, ele já nasceu sem a visão ou ele perdeu depois de um tempo? Não, ele faz 3 anos que ele não enxerga nada. Porém, conheço gente que já nasceu cega, nunca viu, e aí é um processo um pouquinho, tem que ter um processo anterior um pouquinho mais cuidadoso, porque você tem que começar a ensinar o que é luz, o que é sombra, e aí os conceitos de cor, porque a pessoa nunca viu. As referências, né? Por exemplo, no caso desse aluno que você mostrou, ele já tinha um banco de memória de saber o que é uma praia, por exemplo, areia, né? Interessante. Isso não quer dizer que ele está vendo, não quer dizer que ele não está vendo sem os olhos, porque ele não enxerga mais. Mas o que você está dizendo, só para que as pessoas fiquem claras, é que a pessoa teve essa experiência antes de 3 anos para trás, ela teve experiência de ver, de tocar areia, de saber o que era, porque estava vendo, viu praia. Então, assim, para esta pessoa poder descrever o que ela está vendo agora sem os olhos, ela recorre à memória da experiência que ela já teve. E esse tratamento especial que a Carol citou, para uma pessoa que nunca viu, é porque ela sabe das coisas apenas por tato, olfato, por audição. Então, ela não tem elementos visuais. E quando ela vai ver, ela vai ter dificuldade para descrever o que está vendo. Ela vai ver, mas vai ter dificuldade para descrever, porque ela nunca viu. E esse cuidado especial que precisa ter é justamente para encontrar formas de conversar com uma pessoa que não tem vocabulário. Ela pode até falar a palavra, uma praia, mas ela não sabe a visão de uma praia porque ela nunca viu. Então, tudo isso é aprendizado mesmo. E quem nunca viu vai ter mais dificuldade de explicar o que está vendo. Explicar o que está vendo, mas está vendo, né? Ele está acessando a informação, ele só não tem a referência e o vocabulário para dizer o que ele está vendo. Sim, e é exatamente isso. O trabalho anterior, na verdade, é só para ensinar o conceito. Não é, é só para ensinar o conceito para a pessoa entender. Então, começa com escuro, claro, depois as cores, depois formas. Mas, assim, nos grupos onde eu participo, tem gente que nunca viu, que nasceu deficiente, 100% deficiente visual, e aprendeu esse processo e começou a ver. Esse documentário é fantástico porque ele tem vários casos, ele apresenta vários casos. Tem o caso de uma menina, eu acho que ela está no México, no México, ela nunca viu, e ela né, passa por todo esse processo dos conceitos, e de repente a moça que está treinando ela mostra uma laranja. E aí, de repente, ela fica super feliz, porque ela reconhece aquilo como uma laranja. Ainda que ela nunca tenha visto, né, durante o processo, ela começa, nossa, é isso que é uma laranja, e outras frutas, e é muito lindo de ver, assim, como a gente não tem limite, e como a gente se limita, né, de uma maneira ou de outra, e como a gente precisa treinar não se limitar. Outra coisa que essa captação intuitiva, que é uma descrição que você dá aí na abertura, não me veio na cabeça,
essa visão intuitiva, ela descreve muito melhor o processo da consciência, porque é um acesso intuitivo à informação. Então, ele é perfeito para descrever isso. Então, você pode, como ela... você não é apenas visão. Então, tem gente que sente cheiro, tem gente que sente temperatura. Então, na hora que você está sondando a imagem sem ver, para tentar descobrir o que é, você pode ver sentir que vamos dizer que tem a neve na paisagem, aí sente frio. Então, assim, a pessoa pode ter as mais diferentes sensações, ela deve buscar toda ela, e não apenas visão, não é um negócio apenas visual. Todo o pacote de informação, você pode captar partes dele, dependendo da sua facilidade no modo de percepção ou outro, captar mais informações de temperatura, de toque, ou do que seja, né? De sabor, de cheiro, né? Por exemplo, aquela que estava vendo o chá, ela podia não ter visto que era o chá, mas podia sentir o cheiro de hortelã, ou podia sentir um cheiro de café, né? Então, mas essa pessoa era mais visual, ela viu a imagem e olhando você não vê muita diferença de uma xícara com líquido dentro. Né? E muito bem lembrado, Mário, obrigada por trazer isso. Isso é realmente, a gente trabalha a sinestesia, né, o que eu falo, você trabalha com o teu corpo inteiro, né, fora o campo inteiro, você também trabalha com o corpo inteiro. Então, realmente, vai ter gente que é mais tato, então vai sentir uma sensação, vai sentir um cheiro, vai sentir um gosto, vai ouvir. Então, nos treinos, a gente trabalha todos esses sentidos, né? Os 5 sentidos e todos os outros, né? Porque eu digo que tem muito mais sentidos aí que a gente ainda está descobrindo, mas a gente trabalha todos os sentidos. Então, muitas vezes, quando vem uma informação dessa, realmente vem assim, a cor, por exemplo, a cor. A gente começa treinando assim, qual que é a temperatura dessa cor? A cor tem temperatura. É verdade, cara. Tem cor quente, com cor fria, e é verdade. Você começa a treinar, você começa... também. Eu já vi, tem até um britânico que ele não vê cores, ele é daltônico. E tem uma palestra dele no TED Talk, que ele implantou um dispositivo no cérebro que fica tipo uma anteninha, e ele põe a peça de roupa, o que for para saber qual é a cor, e ele diz que ele ouve uma música. Como se fosse que legal. Uma frequência, né? Uma frequência que parece um som de música. E aí ele se veste todo colorido nas palestras, porque ele diz que são as músicas que ele mais gosta. Ele escolhe a roupa não pela cor, mas pelo som. Aí ele já sabe identificar as cores pelo som frequencial que elas emitem. E eu sei que ele não precisaria, né, gente, pelos estudos aqui, ele não precisaria botar uma antena no cérebro para acessar isso. Ele pode desenvolver. Veja, essa antena talvez seja, por exemplo, a metáfora dele, que para ele criar a confiança de ver, então ele acredita que aquela antena ajuda ele, então ele vê. De repente, não é a antena em si, viu? É a crença, né? A antena é o caminho para ele saber que ter aquela confiança de buscar e encontrar. Então, de um jeito ou de outro, vai ser a consciência. Mas, nesse caso, pode estar sendo uma espécie de placebo para facilitar o caminho dele. Inclusive com o chip, né, que criaram, que tem até uma pessoa voltando a andar com implantação de um chip no cérebro, mas todas essas habilidades a consciência já tem, independente do uso de dispositivos. Mas aí, devido à crença, o uso de dispositivos pode ser útil para quebrar a barreira da crença, né? Sim. É um amuleto ali, uma muleta que você usa e... Placebo, né? Um placebo aí mas com certeza não precisaria. E, de fato, tem essas informações, elas chegam das maneiras mais diversas e elas tem essa intersecção aí entre elas. É muito interessante. Carol, você consegue fazer um exercício aqui com a galera? Consigo. Vamos fazer. Eu queria só mostrar um pouquinho para a galera ver o pessoal treinando, aquele vídeo do pessoal treinando na comunidade, para eles verem mais ou menos como é que funciona. E o outro depois de eu apresentando, porque aí eu acho que a gente consegue... Tá ótimo. Então, vamos lá, o pessoal treinando. Eu vou colocar e, se não for, você me fala que eu tiro e põe no outro. Tá. O verde. É verde. Para mim o lilás é vermelho. É vermelho. Olha, isso aqui é azul. É azul. Vermelho.
Vermelho. Vermelho, ouro. Ouro. Não, esse é diamante, né? Ai, não, eu me confundo. Não, é ouro, tá certo. Certeza. Preto. Preto, paus, eu coloquei. Preto falso. Vermelho. Vermelho. Vermelho! Qual que é essa? Preto. Preto. Pra mim é Preto, espada. Preto, espada. Preto, espada. Preto, espada. Preto. Eu peguei preto espada também. Preto, espada. Uau! Preto paus. Preto. Preto, paus. Então, isso aí é o muito pessoal curioso. treinando. É muito curioso. Eu ia ter a maior dificuldade para fazer esse exercício, que eu ia ter que dizer, é coraçãozinho vermelho, é balãozinho Olha, vermelho. Eu nunca sei o nome da droga das cartas. Não, e eu sei, e eu me confundo. Você viu? É diamante, que diamante? Não existe naipe de diamante, é ouro. Tem, é o balãozinho. Eu chamo É o de balãozinho. Balãozinho, tá bom. A gente entende. Mas você vê que legal? É uma brincadeira. Você viu? Tava todo mundo brincando e eles vendo as cores, depois eles vindo aqui na minha mesa, acessar as cartas viradas, e mais um monte de outras brincadeiras que a gente faz. Então, assim, é uma brincadeira. E aí, se vocês puderem botar só aquele vídeo meu fazendo a visão extraocular, que às vezes fica falando só... Que a gente vai usar para treinar a visão intuitiva, a visão psíquica, a visão extraocular. Você pode ver que ela é de plástico, não passa luz. Ela tem uma almofada aqui que pega bem no entorno do olho. E adicionalmente com isso eu vou usar o tampão de olho. Então, vamos lá. Nesse momento, desse jeito, eu não tô vendo nada, só o claro. Aqui já começou a formar minha janela. Essa daqui é verde. É verde de novo. Laranja. E é verde. Verde. Tem um monte de verde aí, mas era a sequência que tava. Carol, Você eu viu? tenho uma pergunta aqui desse último vídeo. Você faz assim como se você estivesse tentando ver com seus olhos. O que que você vê ou sente? O que acontece dentro da sua percepção quando você está totalmente vendada ali? O que acontece é o seguinte, em geral, né, a gente tem as janelas, que a gente chama, né? Então, elas começam bem pequenininha, um furinho assim, que parece que você está tentando olhar por um negocinho. Né? Uma assim? janela, tipo uma tela mental, uma janela que vai se abrir? Não, a visão extraocular, ela é como se você estivesse vendo mesmo que vai se abrindo, né? Então, tem várias etapas. Você tem a tua janela mental, que a gente usa muito também, principalmente no começo, né? E principalmente para visão remota, mas a visão extraocular é literalmente isso, é uma visão extraocular. É como se você estivesse vendo com o seu olho, mas você está vendado, né? Então, é um processo. Então, no começo, você vai ver um buraquinho desse tamanho, assim. E aí você começa a escanear, o que a gente fala para começar a escanear. Conforme você vai treinando, vai forçando essa janela, ela vai se abrindo, vai ficando maior, né? Até o ponto que você realmente consegue ver, consegue ler, né? Você consegue fazer qualquer coisa. E o interessante das janelas é que as janelas, elas não se abrem só aqui. Aqui é muito comum, mas assim, eu tenho amigos, por exemplo, né, da Dália dos Estados Unidos, ela vê aqui, por trás. Se você colocar, ela tem uma janela que é para trás. Tem janelas aqui, tem gente que vê por aqui. Então, essa janela, ela pode abrir por vários lugares. Então, é sempre bom quando a gente está no treino, e o que a gente fala de ir puxando as janelas, porque você pode abrir janela mais para trás, mais para frente, mais para cima, ou às vezes você está com uma janela. Você ver o pontinho, exato, né? Que é pontinho que vai se abrindo, ele não é que ele vai ficar só um pontinho sempre. Ele começa com um pontinho de luz e vai se abrindo, e aí tem uma hora que parece que está tudo enevoado, parece que você está vendo através, sabe assim, de um vidro sujo, sabe assim, um vidro bem empoeirado, e aquilo vai ficando mais nítido, até que você vê. Conforme a pessoa vai treinando, os pixels, né? Eu vi o Tom falando sobre isso, que ele fala que quando inicia, os pixels que a pessoa consegue ver são bem poucos. Depois, se você vai treinando, vai aumentando, vai virando HD. Exatamente. Vai se juntando e aí eles vão não só melhorando a qualidade da imagem, mas como o tamanho também do buraco. Então, é muito legal, é muito bacana. A gente pode fazer um exercício com o pessoal que está online, onde a gente pode fazer 2 exercícios. Acho que um que é legal fazer de visão remota, um pouquinho de visão remota, então, deles trazerem a consciência deles para cá, para tentar, né, entender o que tem aqui. Então, assim, o de visão remota é o seguinte, a gente vai fazer umas respirações rápidas, né, para baixar um pouquinho. Então,
quem tiver em casa faz essas respirações. E eu vou dar aqui dentro desse envelope, deixa eu botar aqui uma caneta mais forte, porque eu acho que não dá para ver. Aqui dentro desse envelope eu tenho uma imagem. Acho que não vai dar para ver. Eu vou falar o código para vocês, mas não dá para ver, ó. Então, dentro desse envelope eu tenho uma imagem aqui dentro, tá? Qual é esse código? É melhor falar, porque eu vou falar o código. Deixa eu só explicar o exercício, eu já falo o código, porque as pessoas já entram. Então, assim, eu vou falar o número de um código e vocês vão perguntar para o seu subconsciente, para a sua intuição, para o que vocês acreditarem. Assim, meu subconsciente, o que tem no código número tal? E vai esperar a resposta. Isso é muito importante. A gente... principalmente quando a gente não tem treino, aquele barulho mental que a gente tem o dia inteiro na cabeça, ele interfere demais. Então, assim, fiquem atentos às primeiras informações que vierem, e às vezes, assim, primeira informação, até antes de eu falar, você já está recebendo alguma coisa. Então, fica atento. Parece uma imagem esquisita na tua cabeça, aparece uma palavra, aparece um som, aparece uma sensação, aparece um cheiro. Fica atento ao teu corpo inteiro para você entender que imagem que está aqui dentro. Então, a gente vai fazer umas respirações, eu vou falar o código, e aí vocês vão escrever e desenhar, gente. Se vocês tiverem papel e caneta, melhor ainda. Escrevam tudo que vem na cabeça, cor, cheiro, sensação, desenho, forma. Boa, o Mário já está a postos. Então, vamos lá, vamos fazer 3 respirações profundas. Então, vamos respirar lentamente, a gente vai inspirar em 4 e soltar em 8. A gente vai levar esse ar lá para baixo, na barriga. Então, vamos lá, inspirou. 1, 2, 3, 4. Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4. Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4. Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, vamos perguntar para o nosso subconsciente, para a nossa intuição. Minha intuição, o que está no código 712? O que está dentro do envelope do código 712? Se atentem a todas essas informações e não duvidem de vocês. Todos vocês têm essa capacidade. Todos vocês têm essa capacidade de acessar essas informações. Percebam cor, cheiro, sensação, forma, tudo. Vou silenciar para vocês se concentrarem. E aí vocês receberam uma informação, vocês comecem o processo de novo. Pergunta de novo. E não tenta linkar uma informação com a outra. Elas vão parecer super desconexas agora, e tudo bem. Só não tenta linkar, não questiona, só recebe a informação. Se o pessoal quiser colocar no chat aqui, depois, já terminaram, o que eles receberam de informação é legal também, para a gente saber.
Esse exercício a gente faz bastante, e quando a gente está mais assim, né, na mentoria, mais personalizada, a gente também dá mais vazão, é mais uma conversa, né? A gente vai guiando, porque na verdade é uma conversa entre seu subconsciente, que já está ligado com o campo, né? O campo é esse nosso entorno, é esse todo, e é uma conversa entre seu subconsciente e o campo, e seu subconsciente e teu consciente. Então a gente tem que aprender essa linguagem. E muitas vezes essa linguagem entre seu subconsciente e o seu consciente, ela é uma linguagem própria. Então, o que vai ser uma representação de mar para mim, talvez não seja uma representação de mar para você, né? O que vai ser uma cor, uma representação de uma cor, para mim vai vir como uma sensação e você como um cheiro, como uma fruta, né? Então, é uma linguagem muito própria que a gente vai destrinchando ao longo do processo, até que a gente entenda ela e ela fique muito mais fácil de ser ouvida, né? Captada. O pessoal tá... Legal. Tem temperatura? Essa imagem? Tem cor? A gente sempre busca as qualidades, né? A gente busca muito as qualidades da imagem. Então, qual que é a cor que está vindo na tua cabeça? Tem várias cores? Tem poucas cores? Não sei, veio branco, veio rosa, veio azul. É frio, é quente? Tá, a textura, né, é áspera, é lisa, é grande, é baixo, é alto, principalmente nesse início, muito mais do que buscar coisa concreta, né, então veio um prédio. Não, o que esse prédio representa? A gente questiona o subconsciente de novo, o que esse prédio quer me dizer? Quer me dizer que é uma casa, porque eu moro num prédio? Quer me dizer que é uma estrutura muito alta? Quer me dizer que é alguma coisa feita pelo homem, né? Quer me dizer que é concreto, né? A gente questiona e vai buscando as qualidades de tudo aquilo. Agora, é interessante também que as pessoas busquem o que elas estão aparentemente percebendo, o que elas acreditam que estejam recebendo, sem colocar julgamentos, não é? Tenta descobrir o que é, tenta ver o que essa característica está te transmitindo. Por exemplo, um prédio pode ser altura, mas você pode desenhar um prédio alto e deixar lá, não julga o que é. E aí depois você vai ver que era alguma coisa alta, mas não necessariamente um prédio. Quer dizer, sempre tente deixar de fora a interpretação. Eu estou vendo algo que parece uma grade, não sei, é uma tela, ou fios cruzados. Descreve como você achar que está vendo, sem dizer o que é. E depois é que a gente evitar de julgar. O primeiro esforço é captar, registrar e não julgar. Depois que a gente vê a imagem, aí a gente avalia. Aí a gente começa a linkar os pontos. E é muito interessante quando você destrincha essa informação, porque você vê que você tem capacidade de receber. Olha quantas microinformações você vai recebendo. É um prédio? Não. É frio, é quente, é alto. E aí você treina essa habilidade de receber muito mais informação do que só uma informação concreta, né? Eu estou vendo aqui o comentário do pessoal, vou ler aqui um pouquinho. Eu estou vendo flores, azul, verde, árvore, sol, borboleta, uma maçã vermelha bem cheirosa, legal. Quente, vermelho, coração, verde, quente, me veio uma água na boca, fiquei com água na boca. Então, vamos lá. Tadã! Vou aqui mostrar a imagem. Olha só, que interessante, um monte de gente falou que era quente, que era vermelho, e olha que legal, falaram que é coração. Essa imagem me lembra muito um coração. É uma fogueira, mas me lembra muito o coração. Vocês estão vendo como o nosso subconsciente ele fala com a gente na nossa linguagem? Então é uma fogueira, tem umas crianças em volta, tem azul, o pessoal viu azul, tem verde, a galera falou de verde, de natureza. Então, todo mundo aqui falou que era assim, era fora, né? Era um lugar aberto, realmente é um lugar aberto. Olha só como a gente recebe essas informações, como a gente está conectado o tempo inteiro. E quanto mais você treina isso, mais você acessa isso conscientemente, proativamente, no seu dia a dia. Você imagina no trabalho, você precisando, né? Fala, e agora, o que eu faço? Que decisão que eu tomo na minha vida? Deixa eu ver, Mário. Entre as coisas que eu anotei. Não vai dar para ver porque é o contrário, vermelho e verde.
Vermelho e verde. Olha, tem um monte. Eu sou ruim nisso, hein, gente? Já vou. Deixa eu ver esse desenho que você fez em cima. Parecido, Mário, com a deixa eu ver. desenho. Deixa eu ver o seu desenho. Deixa eu ver o seu desenho. Não, que eu desenhei assim, eu também tive uma sensação que eu vi alguma coisa que podia parecer um olho com os pontinhos. Eu vi uma coisa que abria com os pontinhos. E eu vi algo como se fosse uma estrela também. Assim. Arrasou, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Olha as estrelas aqui, ó, brilhantes, chamando a atenção. Mas então, para mim, veio tipo uma coisa assim, com linhas. Mas eu sou muito matemático. Exatamente, é a sua linguagem do subconsciente, é a sua linguagem. Para mim, uma estrela ia vir, sei lá, não ia vir um pentagrama, talvez, ia vir outra coisa, mas na sua conversa com o seu subconsciente veio o pentagrama. E o olho era como se um olho se abrisse assim no universo, era só umas linhas, alguma coisa se abrindo com estrelas também nele, pontos nele, como se fosse um olho do universo, vai. Entendeu? Legal. Muito bom, viu? A galera mandou bem aqui. E é esse tipo de exercício que a gente vai fazendo, a gente brinca muito com as cores, né? Então, vendar os olhos, né? A gente trabalha, não precisa necessariamente ser essa máscara, mas você pode vendar o olho com algum pano confortável, né? Botar uns algodãozinhos, você pega um algodão, faz umas bolinhas para fechar aqui para você não ver, e aí Deixa eu fazer uma brincadeira, seja honesto com você mesmo, você não está enganando ninguém, você está tentando experimentar com as suas propriedades da sua consciência. Então, não se engane deixando ver o vãozinho. Quando é o outro, muita gente fala, não, mas o cara tinha um jeito, era transparente, tinha um furinho. Agora, no seu caso, é só se vendar bem e assegurar que não está vendo nada, mesmo que seja só fechando os olhos, porque você está fazendo para experimentar e desenvolver isso. Você não faz sentido você enganar você mesmo. E é só para você que esse exercício vale. Para os outros, não importa. Né? Exatamente. E também então, tem a questão de ver e a mente racional começar a tentar saber o que é, né? Eu, por exemplo, logo que você falou, para fechar os olhos, já me veio um símbolo como um balão de São João, sabe? Olha que impressionante. Olha que impressionante. Aí depois eu já senti o quente. Aí eu disse, então é uma praia. A mente, né? Então é numa praia. Aí eu lá na praia, eu digo, gente, meu Deus. Então isso pode acontecer de distrair a pessoa, tentar saber o que é, ao invés de ficar por isso que a gente vai muito para o lado direito, a gente tenta relaxar, porque o que eu sempre falo assim, o lado esquerdo do cérebro, que é esse analítico, ele vai querer brincar também. Então, assim, se atentem principalmente às primeiras informações, porque ele vai vir, assim, a sua primeira intuição foi perfeita, balão de São João era uma fogueira, que é algo mais representativo, né? A gente tem toda essa representação no nosso subconsciente, do que isso. Aí já vem o lado esquerdo do cérebro, esse lado analítico. Não, então se é quente, é praia. Não pode, entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo a controlar esse diálogo interno e a discernir esse diálogo interno. Eu acho que é um dos maiores desafios e uma das maiores coisas que você pode levar para a vida depois, né? Discernir e entender. Então, a gente brinca com as cores, a gente brinca com as formas, então a gente usa Zener Card, né? Os russos lá, os americanos, os projetos lá, Stargates, eles treinavam muito com a Zener Card. Tem várias brincadeiras, tem várias coisas, vários exercícios que a gente faz brincando aí para a gente acessar essas habilidades. Deixa eu fazer um comentário para as pessoas se animarem, porque às vezes você pensa que não viu nada, né? E assim, uma primeira vez que eu fui fazer isso, fui fazendo uma experiência num evento com o Tom lá na cidade de Sewanee, que é perto lá de onde ele mora. Ele fez um evento de 5 dias lá, e uma das coisas era uma prática dessa de visão remota, era só 5 dias de práticas. E a gente usava os binaurais dele, para quem quiser tem um exemplo para baixar gratuito no nosso site, e para tentar ajudar a relaxar, né, que nem a gente fez as respirações aqui. E a primeira coisa da primeira imagem que ele colocou, eu desenhei isso aqui, ó, assim, ó. Uhum. Eu num primeiro momento, eu desenhei, tá? Só desenhei. E aí eu pensei, puxa, parece uma cadeia de DNA. Me veio na cabeça aquela cadeia enroscada de DNA. Isso foi um julgamento. O que eu desenhei foi isso. Bom, aí quando ele mostrou,
tinha um baita castelo, mostrado meio de longe, enorme, com várias torrinhas, não sei o quê, e coisa e tal, em cima meio que de uma montanha. Eu olhei aquilo e falei, minha Nossa Senhora, né? Errei feio. Continuei olhando. O julgamento falou que era um DNA, né? Mas o desenho era esse. E aí, quando eu olhei, eu vi que no topo do mastro mais alto tinha uma bandeirola, assim, tinha um mastro e uma bandeirola de pano que ela vinha com o vento, né? Ela estava ondulada e ela tinha as duas linhas principais dela exatamente igual que você tinha o desenho. colocado. Minha Nossa Senhora, qual é? E ele fala assim, muito claro, né? Qual é a chance de que eu, aleatoriamente, numa figura que ele mostrou, e eu não tinha a menor ideia, captar qualquer pedaço da figura. Sim. Então, assim, Sim. às vezes você começa de baixo, então se anime, não se desanime por causa disso. E acredita em você, porque realmente, quando a gente começa a analisar, tem sempre, assim, nunca vejo ninguém que não coloca alguma coisa que está lá. Tem gente que coloca mais e menos, e tem dia que você está mais aguçado e tem dia que você está menos. Ninguém é 100% todo dia, e nem precisa ser 100% e nem vai ser 100%, mas assim, né, acreditar em você, porque sempre vai ter alguma coisa que vai estar lá. Nossa, eu cansei de fazer esses exercícios É uma habilidade divertida, como você falou. Você pode brincar. Por exemplo, quando a pessoa fala que você mencionou aqui, fique claro para as pessoas, o ruído mental atrapalha. Se a sua cabeça fica pensando qualquer coisa, captando qualquer pensamento, atrapalha toda a sua vida. Não é só isso aqui, mas atrapalha também este exercício. Então, inclusive atrapalha aquelas pessoas, não consigo meditar porque fico pensando. Bom, meditar, você está tentando esvaziar a cabeça, acalmar os pensamentos e fica nessa luta. E às vezes desiste, tenta 1, 2, 3 vezes e desiste. Porque é muito enfadonho e é uma luta em glória. Agora, se você está focalizando num exercício desse brincalhão, divertido, tentando ver alguma coisa, é algo mais proativo e mais relaxante, e você pode levar na brincadeira, e fica mais fácil de você ultrapassar esse tipo de ruído. Então, a meditação, você não dá conta, mais um exercício de visualização, ele também desenvolve a consciência tanto quanto a meditação. Se você praticar ele todo dia, você vai ficando mais próximo do ser que você é, né, Mário? e, eventualmente, a meditação vai ficar mais fácil também. Exato. Outro aspecto que beneficia o fato de você fazer esse tipo de prática. Sim. Igual você falou, e além disso, o som bineural é um ótimo tranquilizador e uma ótima maneira de equilibrar os hemisférios, de entrar mais nesse hemisfério direito, desse lado presente. Respiração, meditação é ótimo também, mas você tem outras técnicas que você entra. Por exemplo, a telecinese é uma das atividades mais meditativas que eu acho que tem. Porque você se conecta e você vai baixando e o negócio vai fluindo. Assim, não necessariamente precisa estar lá maravilhoso, mas não necessariamente você precisa estar nesse estado. E com essas habilidades, com esse treino, você também potencializa e atinge esses seus objetivos, essas suas habilidades e leva para a vida, né? É isso, né? Quem que não quer baixar o ruído mental? Quem que não quer viver menos ansioso? Quem que não quer viver mais conectado com a sua intuição? Você leva para a vida. Isso é um ganha-ganha. O comentário que você fez no início, Carol, que eu fiquei muito interessada, que é justamente usar essas habilidades para acessar, que inclusive o Mário me ensinou uma vez um exercício que o Tom ensinou em um dos seminários, workshops dele, que é de você... E tem no Parque do Tom esse exercício, que é você perguntar para a fonte. Você está ali num dilema na vida, o que eu faço? Eu vou para a direita, para a esquerda, eu subo ou desço. E aí a gente pode acessar a fonte e pedir para mostrar os futuros prováveis, né? O caminho ali. Deixa eu ver como seria lado A, deixa eu ver como seria o lado B. Né? Então, eu acho legal. Para esse tipo de... falar com a sua intuição para que ela ajude a melhorar a vida, a tomar melhores decisões. Exato. Esse treino você ensina também? Sim, porque é isso, é o que a gente treina, né? Então, todos esses exercícios a gente está treinando
essa intuição, esse discernimento de ouvir a sua intuição, o que é o meu pensamento, o que é a minha intuição, o que é realmente o que está a fonte, o que é o todo, qual que é a resposta, né, que eu quero. Porque é lógico, e muitas vezes você está seguindo um caminho, você quer ir naquele caminho. Teu coração já está falando que não, mas sei lá, racionalmente falando, não, mas eu quero ir. Você já está sabendo que não é. Aí, se você está num momento desse, já está treinado, é muito mais fácil você ouvir, não, peraí, não vai, por causa disso, né? Você se conecta com tudo. E isso não só no conectar a intuição, de se conectar com essa verdade aí, como também tem essa outra questão, você baixa a ansiedade, porque você começa a baixar esse ruído mental, você faz mais esse tipo de exercício, você acredita muito mais em você mesmo. Você não precisa de validação externa. Então, assim, o upside, né, a coisa, o que você ganha, não é só a habilidade, que em si já é muito legal, é tudo que você leva para a vida depois. O desenvolvimento da intuição é a coisa mais importante, até porque os pensamentos, você hoje nem sabe o que são seus e que você está captando de qualquer outro lugar. Inclusive, então, tem um comentário aqui. E a intuição é sua. Eu nunca sei quando é minha intuição ou o ego, um comentário aqui. Então, mas é difícil mesmo. Ajuda a saber discernir. Exatamente. E quando eu fui buscar essas habilidades, era o que eu estava buscando. Mas eu preciso me conectar mais com a minha intuição, preciso entender, separar o que é o meu pensamento, o que é o meu ego, do que é a minha intuição. Quero me conectar, quero saber melhor. E foi aí que eu comecei essa jornada e caiu esse documentário no meu colo. Já começa aí, sincronicidade, né? Pum, tô olhando lá, nem sabia que existia. Falei, isso aqui parece interessante, deixa eu ver, assistir do nada. E assim, só para jogar aí uma provocação, né? Não sei se a gente já está terminando, mas para jogar uma provocação. Na época que a gente está vivendo, nessa época de inteligência artificial, o que vai diferenciar a gente? O que vai colocar a gente em outro momento? Eu acho que nada é por acaso, né? A gente tem um crescimento enorme da inteligência artificial e agora a gente tem um crescimento enorme dessas habilidades acontecendo. Eu acho que não é por um acaso que tudo isso está vindo à tona, porque eu acho que é uma maneira da gente se diferenciar, porque a inteligência artificial está aqui, a gente está aqui, e cada vez vai estar mais alto, e como é que a gente faz para equiparar? E inteligência artificial é ótimo, eu uso todo dia, trabalho com isso, e assim, não é que é ruim, mas a gente também tem que, né, elevar aqui, buscar as nossas propriedades 100% humanas, né? As nossas características 100% humanas, que é o que vai diferenciar a gente das máquinas. Que maravilha. E a notícia boa, gente, é que a Carol vai estar lá com a gente, conduzindo exercícios práticos, então ela vai ter ali mais de 40 minutos para trabalhar, explicar tudo para quem estiver lá no nosso workshop, terceiro workshop O Despertar, subindo o nível aqui, que agora temos a nossa medalha de ouro em Jogos nos Estados Unidos, a Carol, e conduzindo esse projeto lindo, 100% humanos, que inclusive é muito legal esse trabalho de ajudar os deficientes visuais a enxergarem sem precisar dos olhos. É muito lindo o seu trabalho, então fico muito feliz de você estar participando lá com a gente. Então, quem gostou, já deixa aqui nos comentários para a Carol voltar, para a gente fazer mais exercício. Exercício, e treinar lá ao vivo. Treinar ao vivo, maravilha, que coisa linda. E deixa eu só pensar aqui a nossa programação. Então, a gente vai ter a presença do Mário, a minha presença, a presença da Carol também, que vai estar falando sobre as habilidades psíquicas, visão extrasensorial. Então, vai ter minha palestra, vai ter a participação de Ho'oponopono para limpeza de memórias com o querido Lucas Radin, que inclusive vai estar aqui amanhã comigo também, falando sobre o Ho'oponopono como ferramenta para limpeza de memórias, que ajuda muito a entrar num estado de ponto zero, justamente para preparar a mente para as práticas de telecinese, de visão intuitiva. E vamos ter a Suelen Radin também, que vai estar ali tocando um tambor para a gente, para fazer vibração, para que a gente entre num estado meditativo, de relaxamento. Então, uma terapia musical com a gente, com o uso da vibração do tambor.
E vamos ter a Caroline Lucesco, que é super amiga aqui da Carol. São as duas Carols que vão estar juntas lá. Caroline, Sim, vai ser super legal. vocês vão estar juntas conduzindo lá a visão remota também, que a Caroline também ensina. Sim. A Caroline, é importante dizer que ela é importante saber, né? Ela é presidente do Consciousness Hub, o eixo da consciência, que é esse esforço, essa organização que faz toda a divulgação do trabalho do Tom e de outros também. Eles estão expandindo o trabalho, mas esse esforço de trazer a consciência para o público, com prática, com comunidade de relacionamento. Eles, por enquanto, estão trabalhando só em inglês, mas eles estão expandindo para outras línguas também, aproveitando facilidade de tradução. Sim. E a Carol já deu uma aula nesse programa do Consciousness Hub, só para esclarecer. Sim, vai ser maravilhoso. E a Carol é maravilhosa também, dá uma baita de uma aula, super expertise aí nessas coisas também, visão remota, muito legal. Muito bom. E vamos ter a querida Carol Bass, que vocês acabaram de conhecer melhor aqui, vai estar conduzindo exercícios práticos para despertar nossas habilidades psíquicas. E Carol, medalha de ouro nas Olimpíadas Internacionais dos Jogos Psíquicos nos Estados Unidos e fundadora do Instituto 100% Humanos. Que trabalho lindo. Então, nosso trabalho... Obrigada. E claro, querido Mário Jorge também. Não se preocupe com isso. Pode falar da Carol aí, que ela é novidade. Nada. Vocês estão aí, anos-luz aí na frente. Ai, vamos lá. Mário também... Eu já sou carta marcada aí no... Mas tem que estar, né? Então, vai ser dia 6 em São Paulo. Vamos passar quase 12 horas de evento juntos no workshop O Despertar, em São Paulo. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui. Com certeza já queremos que você volte com mais tempo para a gente fazer os exercícios, porque foi muito divertido mesmo aqui. Obrigada mesmo. É um prazer. Obrigada, gente, por me receber. Estou super animada de estar lá no evento com vocês, de espalhar essa habilidade psíquica aí para quem quiser aprender. Acho que vai ser um evento maravilhoso aí com 2 experts maravilhosos em consciência, em Tom Campbell, todas essas vertentes aí com a Carol também, o pessoal do Ho'oponopono e do tambor. Assim, vai ser um evento maravilhoso, não percam essa chance, vai ser bem divertido e é sempre bom estar junto aprendendo aí com o pessoal, com essa troca. Que maravilha. O Tom costuma dizer que a evolução da consciência não precisa ser como trabalhar numa mina de carvão. Então, vamos tentar nos divertir no evento também. Exatamente. Mas o que mais vai ter diversão, gente, desse evento, com certeza. É inesquecível. É bom estar aqui na live. Agora, imagina um dia inteiro juntos. Tenho certeza que lá já imersa, a pessoa já vai ter, até chegar no exercício da Carol, a pessoa já vai ter passado ali pela minha palestra, mundo mental, meditação autoinvestigativa, aí vem a Sueli com as vibrações do tambor para gerar aquela frequência. Né? Vai chegar do jeito já para fazer. Já pronto, vai acertar tudo quando for a hora de fazer os exercícios com a Carol. Muito legal, gente. Obrigada a todo mundo que esteve presente aí na live. Foi um prazer, viu? Qualquer dúvida, manda contato. Tem um Instagram 100% Humanos, só mandar um DM lá que a gente conversa. Tem um WhatsApp lá também. Estamos abertos. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Mário, também. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, galera. Um prazer, como sempre.